Bem pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês aí, tô aqui dentro do caminhãozinho. Vou fazer alguns procedimentos que tem que fazer para poder conseguir trabalhar para algumas transportadoras, né? Como eu vou tentar aí agregar com umas transportadoras em vez de trabalhar com o Mercado Livre, até já fiz uma entrevista, participei lá do treinamento para trabalhar com a Shopee, Mercado Livre. Na verdade seria o Mercado Livre, né? Também falei com o pessoal da Amazon, né? Mas com relação aos valores, eu consegui ir por uma transportadora. Então vamos ver, aí vai estar faltando alguns documentos, né? Porque quando eu comprei o caminhãozinho aqui ainda faltavam alguns procedimentos a ser feito. E aí eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer, vou mostrar um pouquinho para vocês desse procedimento aí para poder trabalhar com transportadora, tá? Para Shopee, Mercado Livre, esse processo que eu vou fazer, tem uns que pedem, tem uns que não, a maioria não, mas eu vou mostrar para vocês aí. Então é isso. Mas, para lembrar para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Deixa aquele like, comente e compartilhe, tá bom? Então eu vou sair daqui, vou lá pro despachante, né? Fazer vistoria e tudo mais, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que vai ser feito, tá bom? Então é isso. Bom, chegamos aqui, vamos fazer a vistoria. O que acontece? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar a placa do caminhãozinho aqui e vou fazer a inscrição na NTT, porque precisa fazer a inscrição. Por exemplo, todas as transportadoras pedem essa inclusão da NTT. Algumas, quando você vai agregar para Mercado Livre, Shopee, essas coisas, também pede esse número do ANTT digital. Então eu vim fazer isso aqui, fazer novamente, trocar a placa do caminhãozinho, porque ela é normal para vermelha, e aí vou fazer também a vistoria, né? Porque precisa fazer novamente uma vistoria. Aí já chegamos aqui, já cheguei, vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Aqui é uma loja de carros e tudo mais, mas ali, ó, ali um pouco mais à frente ali é onde é feita a vistoria, e o despachante é logo aqui à frente aqui. E é isso, o despachante aí cobra um valor muito bom, consegui ele também porque eu comprei a SX, né, aqui também, então acabou que indicando aí o mesmo despachante. Então foi até bom, né, porque aí ele já faz esse trabalho. Inclusive quem fez a transferência desse caminhãozinho aqui foi ele também, porque o rapaz morava em outra cidade, estava longe. E aí quem foi fazer na verdade estava no nome do sogro do rapaz que eu comprei, e aí fizemos toda a transferência aqui, mas acabou que deu tudo certo. Despachante ajuda bastante, né? Então tem que até elogiar esse trabalho de despachante, porque olha, graças a ele aí consegui comprar o caminhão, fazer tudo certinho, transferência. Mas eu vou lá fazer, já vou dar início lá, e é isso. E aí vou mostrar um pouquinho para vocês também. Bom, acabamos de fazer a vistoria, tudo certo, tudo certinho. Até conversando com o rapaz lá que faz a vistoria e tal, ele falou: nossa, seu caminhão tá muito novinho, muito certinho e tal. Aí, graças a Deus, tá tudo certinho. E aí eu conversei com o despachante, né? Então deve ficar tudo pronto amanhã. Carteirinha da NTT já vinculada a esse caminhãozinho, que precisa lá dos documentos, como eu disse, né, anteriormente aí. A placa vermelha também fica pronta amanhã. E documento também, já que tá tudo online, né? Tá tudo online, tá tudo mais fácil. Então fica tudo pronto amanhã. Então amanhã a gente volta aqui e conclui todas as etapas, colocando a placa e tudo mais, né? Amanhã ele falou: amanhã você só vem, troca a placa e tudo mais. Mas aí eu vou adiantar, você só faz a vistoria e aí acabou. Bom, então é isso. Então agora eu vou para casa e amanhã a gente continua aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que é feita a troca da placa e tudo mais, né? E o envio da documentação lá para a empresa, lá para transportadora, né? Bom, como eu disse, chegamos aqui na segunda parte aqui, vamos fazer hoje. Hoje é quinta-feira, hoje vamos colocar a placa aqui hoje. E é isso. Vamos colocar a placa vermelha, já para liberar o documento, né, para ele passar a ser aluguel. Então é isso, eu vou aqui no despachante, que é logo aqui à frente, e já vou lá fazer a placa. Pronto, placa trocada, placa vermelha. Agora só precisa agora ativar lá no sistema, trocar no sistema para colocar lá no documento, né? Que aí atualiza lá no documento com aluguel, em vez de particular ficar aluguel.
e depois cadastra o veículo na NTT. É um passo de cada vez. E agora o documento só chega, por exemplo, quando trocar a placa. Por exemplo, ele trocou a placa, tirou a foto no sistema, já envia para lá. Ele diz que demora mais ou menos 4 horas para fazer esse processo, né? Vamos ver se hoje ainda o documento já fica lá como particular, né? Ficando como particular, já consegue cadastrar na NTT. Bom, e é isso. E agora vamos para casa, voltar para casa. E vamos ver quando a gente começa a trabalhar lá, que eu já conversei com a menina da transportadora, já enviei os documentos, menos desse detalhe, mas mesmo assim enviei da antigo. E vamos ver. E agora vamos para casa. Ei, meus amigos, já é um outro dia, né? Na verdade, já é o final de semana. Estou aqui na casa dos meus pais, aqui na cidade de Aracruz, né? Para quem não conhece aí o Espírito Santo, né? Eu até fiz um vídeo aí mostrando a cidade de Aracruz, então se você quer saber como é que é aqui a cidade e tudo mais, a gente fez um videozinho. E vai lá, dá uma olhada no vídeo, tá bem legal, bem bacana o vídeo. Pois é, aí já é um outro dia, já é o final de semana, eu já fiz todo o processo lá, por exemplo, para trabalhar, né, com os caminhões, né, e aí até respondendo se eu vou trabalhar com os caminhões ou não aqui no Brasil, eu vou, na verdade, já até comprei um, até vocês acompanharam aí, trocando placa e tudo mais, porque quando eu comprei a placa é aquela normal, né, que eles falam cinza, né, ou preta, mas é cinza, né, enfim. E aí o que acontece? Para você trabalhar por transportadora, no caso isso é até um fato aí, se você está pensando nisso aqui no Brasil, isso vale também para, por exemplo, a Fiorino, Vulk, né, 3/4, etc e tal, e for trabalhar com as entregas, né, então, por exemplo, tem transportadores que pedem a placa vermelha, né, no caso, o que muda no documento do carro? Toda vez que você tem um documento no carro aqui no Brasil, tem uma parte lá que está escrita assim, particular, que está no seu nome. E aí quando você troca a placa vermelha, ele passa a ser aluguel. E aí, no caso, você tem que ter um MEI de transportes relativo ao que você vai fazer, né? Tudo mais. Então foi isso que eu fiz. Eu troquei da placa normal, né, para a placa vermelha. O documento do carro passa a ser aluguel, né? E aí você paga todas as taxas de troca de documento de novo, faz uma nova vistoria, faz uma troca de placa. O ideal é, se você já for comprar um veículo para fazer outro tipo de transporte e ele não tiver a placa vermelha, você já faz uma vistoria, que aí você gasta menos R$ 300 pelo menos aí, que aí só faz uma vistoria e o documento já vai como aluguel. E aí quando você faz essa troca, você pode já incluir, e o que também as empresas pedem, se for transportadora, tá? Se você for agregar por uma transportadora, o veículo tem que estar na ANTT digital, né? Que é o RNTRC, né? Que eles falam. Então você só consegue adicionar o seu veículo com a NTT, né? No caso, se ele está legalizado para trabalhar com um tipo de transportes, depois que ela tiver a placa vermelha, né? E aí você faz essa inclusão lá, entra no site, é totalmente gratuito, inclui a placa do carro lá e aí ele já está liberado. Aí você recebe tipo um certificadozinho digital, né? E aí você tá tudo ok. Quando você for lá consultar, tem como um site você procurar no Google, coloca assim ANTT consultar e aí você consegue ver aí como é que está a sua situação relativa à NTT depois que você coloca a placa vermelha, tá? Então é isso, tá tudo regularizado, tá tudo certinho. Os detalhes são o seguinte, se você for trabalhar com entregas, né, Mercado Livre, Shopee, etc e tal. Isso eu vou falar justamente para essas, né, no caso. Com transportadora depois eu vou falar qual é a diferença. Se for trabalhar com essas empresas agregadas, Mercado Livre, Shopee, Amazon, etc., não precisa ter a placa vermelha. Você pode ter um Vulk, um 3/4 e tudo mais, pode trabalhar normal com a placa normal, não pede. Algumas pedem, outras não, a maioria não. E aí vai com relação a valores também. Por exemplo, eu conversei com 3 empresas, uma da Amazon, uma
uma da Mercado Livre, na verdade 2 da Mercado Livre. Eu fiz também o aplicativo SPX, que eles falam para quem quer trabalhar aí com a Shopee, né? No caso, o caminhão que eu tenho, ele serve como coleta, mas também serve como para distribuir, né? Para fazer o última milha que eles falam, né? Que é a de entrega, mas ele ficou como coleta. Então eu saio coletando os produtos dos fabricantes e levo para o galpão aonde faz a distribuição e tal, aí vai para, né, o pessoal que vai distribuir. E ficou selecionado no SPX esse. Geralmente é quando é de manhã, geralmente é lá às 4 da manhã, tem que acordar, você faz a verificação lá e aparece as rotas. Eu ainda não consegui ver nenhuma porque deu um probleminha lá, porque não estava a conta digital, que é a Pambank da Shopee, estava com problema, e eles falaram que tem que... E eu fui falando com suporte, e é só pro WhatsApp. Demorou uma semana até que regularizou, consegui abrir na sexta-feira agora, mas ainda não vi os valores diretamente do aplicativo da Shopee, que é o SPX. Com relação à Amazon, eu consegui entrar no aplicativo da Amazon, então eu consigo fazer direto, mas aí é última milha também. Os valores não são tão atrativos assim. Em média, aí, por exemplo, mesmo eu tendo um caminhão, é os mesmos valores aí de Fiorino ou de carro particular. Varia, eu já vi de valores aí de R$112 a 260, esse é o máximo que eu vi. São 4 horas de trabalho, né? E aí tem os horários de 5h30 às 20, de 17h30 às 18, acho que era 17 ou 18h30 até as 21h30, são mais ou menos esse horário. Tem de manhã, já vi um horário às 11 da manhã também que começa, e aí são 4 horas, e aí você pode fazer somando, você pode pegar mais de blocos, que eles falam blocos, né? Então você pode pegar 2 blocos aí se der tempo na Amazon, mas paga menos. Com relação, também eu vi conversando com uma outra para agregar, também os valores não eram tão atrativos assim com relação à Amazon. E nesse caso era o meu caminhão também, ficou para coleta. Então eu saía coletando. Ele falou que era no máximo aí 20 coletas, né? Acho que eram 20 coletas. E aí ele tinha distribuição em 2 horários. Os valores eram mais ou menos R$350. E se você conseguisse pegar um segundo horário, era mais R$250, né? E aí ficaria bem atrativo. Mas ele falou que não tem todo dia um segundo horário para fazer. Então era um primeiro horário só que era garantido aí todos os dias de segunda a sexta para fazer coleta, né? Agora mudando um pouco, já falei da Shopee, já falei da Amazon, agora eu vou falar do Mercado Livre, que é o líder de mercado, né? É o que tem mais aí, é o que tem mais aí caminhões, é o que faz maior distribuição, é o líder de mercado. Das 2 empresas que eu conversei, uma pagava, foi a primeira que eu vi, conversei e tal, fiz o treinamento de 2 dias, treinamento e tal, tudo certo, podia assinar o contrato, mas depois eu conversei com outra lá, quando eu estava lá no galpão deles. Falei, olha, eu tenho um caminhão e tal, paga certinho, paga, entra em contato, me deram o número, conversei, então paga R$50 a mais, por exemplo, uma é R$450 o dia, a outra é 500, né? As 2 são de segunda a sábado, domingo não é obrigado a trabalhar, se você quiser trabalhar no domingo, pode trabalhar no domingo. Se você trabalhar em feriado, uma paga R$100 a mais, a de 450 passa a ser 550 no feriado ou domingo, né? E se for a outra que é de 500, você recebe 30% a mais, né? Dá mais ou menos 150 aí, né? Se for somar, então 650 se você trabalhar feriado e domingo. Não é obrigado a trabalhar no domingo, mas é de segunda a sábado. E aí são mais ou menos, e é a última milha, que é no caso a entrega porta a porta. São mais ou menos aí entre 70 e 85, mais ou menos, entregas, né? As regiões ali, né? Para você fazer. Então são esses os valores, né?
Mas eu conversei com uma transportadora, eu também tô pensando na transportadora, sendo agregado diretamente da transportadora, então ela faz a distribuição dos produtos que ela recebe no galpão dela. São menos paradas, né, menos entregas, e os valores é praticamente o mesmo, né? Então, e de segunda a sexta. Então eu prefiro, tô conversando com essa transportadora. A menina que é responsável lá, ela, né, falou, me fala, eu fiquei esperando, eu tinha falado com ela, eu troquei a placa agora, tô esperando a placa, o ANTT digital, tudo eu tive que esperar. E aí quando ficou pronto, que foi na quinta-feira, eu achei que na terça-feira eu já poderia falar com ela para entregar tudo certinho. Acabou que só ficou pronto na quinta. Aí ela falou, não, fala comigo. Eu falei com ela, entreguei todos os documentos para ela. Na sexta-feira, na quinta-feira mesmo, aí ela falou comigo, olha, fala comigo na segunda, porque eu estou resolvendo um problema externo, então eu não vou conseguir. E aí na segunda-feira a gente começa o treinamento que eu tenho que fazer, todo o processo certinho. Se eu quisesse, eu já poderia trabalhar nesse do Mercado Livre, porque eu já fiz o treinamento, né, e tudo mais, e tô até nos grupos e tudo mais, fiz o treinamento, inclusive do Mercado Livre, que vocês viram uma parte aí no vídeo anterior. Mas eu estou esperando a da transportadora, porque como é de segunda a sexta e são menos paradas, e os valores é praticamente o mesmo. Então, estou esperando, vai estar tudo certo, né, porque ela já falou, não, segunda-feira você já começa todo o processo e tudo mais. Mas se quisesse, eu já poderia estar trabalhando aí já uns dias aí nessa do Mercado Livre, que também não é ruim, tá? Basta você fazer toda a rota aí para distribuir certinho ali, então você já entrega pelo menos uns 7 pacotes ali próximo à região, você para numa rua e já vai entregando, bem tranquilo, às vezes pede um QR Code, às vezes é uma senha, mas bem tranquilo. Então, se você está curioso aí para saber valores e tudo mais, e aqui no Brasil esses são os valores de 450, 500 reais aí por dia, com adicional a mais aí durante feriados e domingos, né? Então é mais ou menos isso. Só que eu preferia ficar com essa da transportadora, porque é só de segunda a sexta e os valores são os mesmos. Mas se você está curioso aí para saber de Amazon, Shopee, etc., são basicamente esses valores. Tem empresas que pegam todas, né? Às vezes não tem Amazon, mas tem Shopee. Então tudo depende. Com relação aos valores, por exemplo, se você está a fim de comprar um Fiorino, eles são chamados utilitários, né? É mais ou menos 280, 285 reais por dia. E se for o carro normal, o carro assim, normal, seu carro do dia a dia, é 220 a 240 reais por dia, mais ou menos, que você recebe aí para trabalhar com essas entregas, tá? Não agrega, empresas transportadoras não agregam carro normal, né? Só Fiorino para cima, né? VUC, 3 quartos, etc. E claro, quanto maior o veículo, maior o valor você recebe. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, comente, compartilhe. E se você estava curioso para saber aí com o que eu ia trabalhar aqui no Brasil com transporte, sim, eu vou trabalhar com transporte de caminhões. E aproveitando aí, já te falei os valores aí que tá mais ou menos para fazer esse tipo de serviço, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Deixa aquele like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo aí, que provavelmente vão ver se eu já vou estar fazendo as entregas e tudo mais, e eu mostro um pouquinho para vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço, tchau, tchau.